Bom, pessoal, antes da gente resolver as questões de número 29 a 37, eu quero discutir umas coisas aqui com vocês. Olha só. Imagine a fração 10 dividido por 10. 10 dividido por 10. Quanto é que dá isso? Dá 1. 10 dividido por 10 dá 1. Agora, o que vai acontecer com o resultado da divisão se eu diminuir o denominador? Se eu fizer o denominador se aproximar de zero por valores maiores do que zero. Por valores maiores do que zero. Por exemplo, aqui eu considerei o denominador 10, vou considerar o denominador 1. 10 dividido por 1. Quanto é que dá 10 dividido por 1? Isso aqui dá 10. Tá. Vou diminuir mais ainda o denominador. Estou pegando 10 dividido por 1, está dando 10. Vou considerar 0,1 agora. Ó. 10 dividido por 0,1. Quanto é que dá 10 dividido por 0,1? Isso dá 100. Vou diminuir um pouco mais. A ideia é fazer o denominador se aproximar de zero por valores maiores do que zero. Então, eu considerei aqui o 0,1, agora eu vou considerar o 0,01. 10 dividido por 0,01. Quanto é que vai dar essa conta? Aqui vai dar 1000, né? 1000. Só mais um. 10 dividido por 0,001. Quanto é que vai dar isso? 10.000. Bom, então o que a gente observa, pessoal? Olha só. À medida que o denominador vai se aproximando de zero por valores maiores do que zero, os resultados dessas divisões crescem sem limite. Os resultados crescem sem limite. Então, o que está acontecendo? No fundo aqui, como é que a gente pode concluir isso? Quando você estiver dividindo um número positivo, 10 é um número positivo, por números que vão se aproximando de zero por valores maiores do que zero, o resultado tende a crescer indefinidamente, ou seja, tende a mais infinito. Esquematicamente seria mais ou menos o seguinte, ó, quando você estiver dividindo um número positivo por um número que se aproxima de zero por valores maiores do que zero, o resultado dessa divisão tende a mais infinito. É assim que você escreve, ó, igual a mais infinito. Infinito não é número infinito, tá? É só uma representação para dizer que o resultado dessas divisões crescem sem limite, crescem infinitamente. Tá? Então aqui eu estou considerando a divisão de números positivos ou de números que se aproximam de um número positivo dividido por números que se aproximam de zero por valores maiores do que zero. Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos trocar o sinal do denominador aqui, vamos considerar um menos 10 aqui, ó. Suponha que aqui seja menos 10. Então o resultado aqui dessa divisão, 10 dividido por menos 10, vai dar menos 1. Agora eu vou fazer o denominador dessa fração se aproximar de zero por valores menores do que zero. Aqui já tem o menos 10, aqui eu vou considerar um menos 1, aí 10 dividido por menos 1 vai dar menos 10. Aqui eu vou considerar um menos 0,1, 10 dividido por menos 0,1 vai dar menos 100. O que eu estou fazendo? Fazendo o denominador dessa fração se aproximar de zero por valores menores do que zero. 10 dividido por menos 0,01 vai dar menos 1000. E aqui, 10 dividido por menos 0,001 vai dar menos 10.000. O que a gente observa? Imagine o seguinte, você tem a divisão de um número positivo, né? E aí você está dividindo esse número positivo por números cada vez mais próximos de zero, porém negativos. Você está fazendo o denominador dessa fração se aproximar de zero por valores menores do que zero. O que a gente observa? Olha os resultados. Decrescem sem limite, decrescem sem limite. Então, esquematicamente, seria mais ou menos o seguinte. Quando você está dividindo números positivos ou um número que se aproxima de um número positivo por números que se aproximam de zero por valores menores do que zero, o resultado dessa conta é menos infinito. Novamente, isso aqui não é número, menos infinito não é número. Isso aqui é só para dizer que o resultado das divisões decrescem sem limite, é isso que quer dizer. Usando a mesma linha de raciocínio, pessoal, você vai concluir o seguinte: quando você estiver dividindo números negativos por números que se aproximam de zero por valores maiores do que zero, isso aqui vai dar menos infinito. É como se a gente fizesse regra de sinal, ó. Mais com mais, mais infinito, mais com menos, menos infinito, menos com mais, menos infinito. Por fim, quando você estiver dividindo números negativos ou números que se aproximam de um número negativo por números que se aproximam de zero por valores menores do que zero,
Isso aqui vai dar mais infinito. Ó, menos com menos, mais infinito. É isso que a gente vai usar para resolver as próximas questões. Então, vamos lá. Questão 29 e 30. A cola do que nós discutimos está aqui, ó. Foi isso aqui que a gente discutiu, né? Números positivos dividido por números que se aproximam de zero, por valores maiores que zero, dá mais infinito, aquelas coisas que a gente discutiu. Muito bem, aqui na questão 29 está pedindo para calcular o limite de x mais 2 sobre x mais 3, quando x tende a menos 3 pela direita, ou seja, quando x se aproxima de menos 3 por valores maiores do que menos 3. Tá. Primeiro vamos analisar o numerador dessa fração, olha só. Se o x se aproxima de menos 3, o x mais 2 vai se aproximar de menos 1, né? Basta substituir x aqui por menos 3. Menos 3 mais 2, menos 1. Então, eu já sei que o numerador dessa fração se aproxima de menos 1. E o denominador? Ó, o denominador vai se aproximar de zero, né? Menos 3 mais 3, 0. Agora, faz-se necessário a gente saber se o denominador está se aproximando de zero por valores maiores do que zero ou por valores menores do que zero. Quem vai te dizer isso? Essa informação aqui, ó. O x está se aproximando de menos 3, mas significa que o x está se aproximando de menos 3 por valores maiores que menos 3. Ou seja, o x é maior que menos 3. O x considerado é maior do que menos 3. Muito bem. Se o x é maior que menos 3, significa que o x mais 3 é maior do que zero. Passando o menos 3 para o primeiro membro, né? O x mais 3 é maior do que zero. Opa! Então, o denominador dessa fração está se aproximando de zero por valores maiores do que zero. Aí você está nesse contexto aqui, ó. O número negativo, quando você divide números negativos por números que se aproximam de zero por valores maiores do que zero, o resultado é menos infinito. O resultado desse limite aqui, ó, é menos infinito. Pronto. O 30 só está mudando aqui está se aproximando. O limite é o mesmo, observe. Limite de x mais 2 sobre x mais 3, quando x tende a menos 3 por valores menores que menos 3 agora. Então, é o mesmo limite, só que vai acontecer o seguinte. O numerador se aproxima de menos 1 e o denominador se aproxima de zero, porém por valores menores do que zero. Por valores menores do que zero. Aí a gente está nessa situação aqui, ó. O numerador se aproxima de números negativos e o denominador se aproxima de zero por valores menores do que zero. Quanto é que dá isso? Mais infinito. Tá? Então, esse aqui é mais infinito, igual a mais infinito. Isso aqui não é número, tá, pessoal? Isso aqui só quer dizer que o resultado dessas divisões aqui crescem sem limite. Isso aqui só quer dizer que o resultado dessas divisões aqui decrescem sem limite.